Boa tarde, tudo bem? Através desse vídeo vamos passar algumas informações que, se você anotar e colocar em prática, vira um conhecimento sobre mecânica geral, tudo baseado num curso que estou fazendo de eletromecânica no Senai. Hoje vamos falar de mecânica geral, especificamente sobre estática, o que é estática. Uma aula de estática, mecânica geral, começando do básico, do início, até os exercícios. O que é estática? A estática é a parte da mecânica que estuda corpos que estão em equilíbrio, ou seja, sem aceleração. Estática é a parte da mecânica que estuda o corpo que estão em equilíbrio, ou seja, sem aceleração. Para um corpo estar em equilíbrio, seria F vezes x igual a zero. A soma de todas as forças horizontal é igual a zero. O que isso quer dizer? Essas são as equações fundamentais da estática, utilizada para garantir que um corpo rígido esteja em equilíbrio. Como posso te ajudar com esses conceitos hoje? Se tiver algum problema específico, nesse cálculo você vai fazer F vezes x, que é a soma de todos os lados em cima do eixo, que vai dar igual a zero. Ou F vezes y, que é a soma de todas as forças vertical, que é igual a zero. Isso é estática. Ou M, que é a soma de todos os momentos, os torques, em relação a qualquer ponto. São essas três equações fundamentais da estática em problemas planos. Vamos falar sobre força. Uma força é uma grandeza vetorial, então precisamos conhecer intensidade em Newton, direção, sentido, ponto de aplicação. Por exemplo, uma força de 500 Newton inclinada pode ser decomposta em dois componentes. Seria F vezes x, que é igual a F cosseno. Para você descobrir esse cálculo, você vai ter que usar o cosseno. Então, uma força de 100 newtons numa fórmula de um ângulo de 30 graus com um eixo horizontal, você tem F, que é igual a 100 newton, vezes cosseno e o ângulo de 30 graus. Você vai ter F igual, aproximadamente, você faz 100 vezes 30. Para resolver essa equação de F vezes x igual a 100 cosseno de 30, vamos falar passo a passo da resolução. Primeiro nós temos que identificar o cosseno do ângulo. O ângulo de 30 graus é um ângulo notável na trigonometria. O valor exato do cosseno é 3,36, que em forma decimal ele vale aproximadamente 0,866. Substitui o valor na fórmula. Substitui o cosseno na expressão original, fica F vezes x igual a 100 vezes 3,6, ou raiz quadrada de 3,6. Simplifique multiplicação. Simplificar a multiplicação, dividir o número 100 pelo denominador, 2, né? Então você tem 50 vezes raiz quadrada de 3. Calculando a aproximação decimal, multiplique 50 pelo valor aproximado da raiz quadrada de 3, que vai dar 1,732. Então fica Fx igual a 50 vezes 1,732, que igual a 86,60 Newton. Então a resposta final é 86,60 Newton. Estamos falando de equilíbrio, de estática. É uma fórmula que você precisa entender para calcular a estática. Diagrama do corpo livre, DCL, diagrama do corpo livre. Esta é uma das partes mais importantes da estática. O diagrama do corpo livre, DCL, consiste em separar mentalmente o corpo do restante do sistema e desenhar todas as forças que atuam nele. Por exemplo,
Um bloco apoiado sobre uma superfície horizontal pode ter peso, que é igual a P, igual a miligramas, ou mg para baixo. Reação normal em newtons para cima, uma força aplicada horizontalmente. Se não houvesse aceleração vertical, você vai ter a forma que é F vezes Y igual a zero, igual Newton vezes P. P significa peso, N significa Newton. Momento de uma força. O momento mede a tendência de uma força, fazer com que um corpo gira. A forma mais simples é M de momento, que é F de força, vezes D. M momento, F forças em Newton, D a distância. Então, tu tem momento igual a forças vezes a distância entre a linha de ação da força e o ponto de referência. Vamos a um exemplo. Uma força de 200 Newton atua em 3 momentos de uma articulação. M igual a 200 dividido por 3. Então fica M, que dá igual a 600 Newton vezes 3, que é o momento. O sentido pode ser horário, normalmente negativo, e anti-horário, normalmente positivo. O importante é escolher uma convenção e mantê-la durante todo o exercício. Equilíbrio do corpo. Imagine uma viga com uma força para baixo de 1000 newton. Para descobrir a reação dos apoios, usamos Fx, que é força, vezes x igual a zero. Todas as forças do eixo e dá igual a zero. Fy, que é todas as forças naquele momento, que dá igual a zero, e m igual a zero. Por exemplo, se temos duas reações vertical, A elevado a y e B elevado a y, você tem A mais B menos 1000 newton, que vai dar igual a zero. Depois usamos a equação de momentos para encontrar uma das reações. Tipo de apoio. Em problemas de estática, reconhecer os apoios é fundamental. Apoio móvel, roletes, normalmente produz uma reação perpendicular à superfície. Apoio articulado, normalmente produz duas reações. Você tem o X e o Y. Lembrando que no vetorial, o X e o Y engates pode produzir A vezes X, ou A vezes Y, ou A vezes M. Ou seja, dois componentes de forças em um momento de reação. Método para resolver exercício. Método para resolver exercício. Quando receber um problema de estática, siga esta sequência. Desenhe o corpo. Identifique todos os apoios. Faça o diagrama do corpo livre. Coloque todas as forças em reações desconhecidas. Escolha os eixos X e Y. Decomponha forças inclinadas. Aplique F vezes X igual a zero. Aplique Fy igual a zero e aplique M igual a zero. Resolva as incógnitas e confira os sinais da unidade. Forma para decorar. Fx igual a zero, Fy igual a zero, é M igual a zero. Fx igual a F cosseno. Fy igual a F seno. M é igual a força e a distância. Essa é a aula de estática, claro, é mais informações. Daqui a pouco dá para fazer uns exercícios e tentar aplicar. O que eu passei aqui foi fórmulas pronta, que é só um copia e cola, onde você vai pegar talvez um exercício ou
um problema de estática e tentar colocar em prática com essas formas.